Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje. Estou aqui na unidade experimental do Ipacer, na unidade de Rio Paranaíba, onde temos diversos experimentos com a cultura da cebola. E hoje eu vou falar sobre conferência da fertilidade do solo durante a condução da lavoura e alguns aspectos que você tem que observar nessa fase aqui que está esse cultivo. Se você não é inscrito aqui no Horta Online, se inscreva, toque o sininho para você ser avisado de novos vídeos. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos no grupo do WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Ano passado, eu dei um curso sobre nutrição e adubação de cebola para altas produtividades. Nesse treinamento, a gente comentou sobre os componentes de produção da cebola. Então, recordando para quem foi lá no treinamento e para quem não foi, uma palhinha aí sobre o que a gente comentou. Você tem dois componentes de produção de cebola: número de bulbos e peso médio de bulbos. Até essa fase aqui que está o cultivo, ele está com aproximadamente 5 folhas emitidas indo para a sexta. Até nessa fase, a gente está definindo o primeiro componente, que é o número de bulbos, que depende basicamente da população. Até aqui, o que vai influenciar de grande maneira o sucesso desse componente? A qualidade da semente, a qualidade do solo, então, seus aspectos físicos, seus aspectos biológicos são muito importantes, né? Baixa população de patógenos para não causar tombamento, baixa população de nematóides para você não perder plantas. Muito da perda de plantas com herbicida, por exemplo, quando a planta está acometida de nematóide, ela fica mais sensível ao herbicida. Então a população de plantas vai ter a ver com a qualidade da semente, com a qualidade da semeadura, profundidade correta, velocidade correta da máquina, o solo limpo de patógeno, o bom manejo de herbicida na fase inicial. Tanto no sentido de você controlar o mato para não competir com a cebola, quando a gente faz cata manual de mato é muito comum perder planta, como também você causar o mínimo de estresse para a planta. Então são dois componentes aí: você deixar a lavoura livre de mato, livre de patógenos, de solo, o solo com estrutura física boa para a cebola bem crescer o sistema radicular. E qual o nutriente que basicamente governa então essa planta vir forte, sadia e vigorosa aqui nesse momento? Fósforo. Então até aqui o fósforo é o nutriente que a gente tem que ter mais preocupação, tá? Para que você defina uma população ideal de plantas. E é claro que o fósforo interage com os aspectos físicos e biológicos do solo. À medida que o solo está mais estruturado, mais macio, mais poroso, o solo fica menos dependente da adubação fosfatada que você vai fazer e a planta consegue aproveitar melhor o que já tem no solo. Então, para você garantir esse primeiro componente de produção, é isso. E até chegar nessa fase de 5, 6 folhas, qual outro nutriente, já pensando no peso, que a gente trabalhou muito? Nitrogênio. Então tem já uns 3 ou 4 vídeos aqui no canal que eu falo sobre nitrogênio e cebola. Você pode assistir esses vídeos, aí vai lá na playlist do Horta Online e verifique aí os vídeos falando sobre nitrogênio. Eu já falei de nitrogênio, que depende da variedade, que depende do potencial produtivo, que depende muito do fotoperíodo e temperatura. Aqui nesse cultivo, por exemplo, nós tínhamos uma projeção de aplicar até a quinta folha cerca de 170 kg de nitrogênio, 180, e nós devemos já ter aplicado aqui uns 220, 230. Por quê? Essa cebola, ela foi semeada 5, 6 de fevereiro. Então hoje ela está com aproximadamente aí seus 43, 45 dias. E foi atípico as condições. Em nossa região, aqui em Minas, a gente tem chuva em fevereiro, tem chuva em março, tempo nublado, temperatura não fica tão alta. Esse ano foi atípico, porque não choveu quase nada em fevereiro, praticamente nada até agora. Estou gravando aqui 18 de março. Então a cebola que tem seus 43, 45 dias, e que ela basicamente teve temperaturas elevadas e alta radiação. Como ela estava acelerada a emissão de folhas, o que a gente fez? Aumentou o nitrogênio, para que a planta conseguisse colocar o número adequado de folhas, o que tem a ver
com o tamanho do bulbo. Então, os dois componentes. Você tem que garantir população bem estabelecida. Segundo, você tem que ter tamanho. Tamanho tem muito a ver com o número de folhas. O número de folhas tem a ver com a dose correta de nitrogênio, de acordo com o fotoperíodo, de acordo com a temperatura e variedade que você tem. E nessa fase, que é muito importante, porque a cebola está com 5, 6 folhas, daqui para frente ela vai acelerar o acúmulo de nutrientes. Vai acumular grandes quantidades de nitrogênio, de potássio e de cálcio, os 3 nutrientes mais absorvidos pela cebola. Até essa fase, o nitrogênio tem uma importância de estímulo de emissão de folhas. Daqui para frente, ele vai ter uma importância na construção dos tecidos. O acúmulo vai aumentar. Então, a gente já fez aqui boa parte do nitrogênio. E também lá no treinamento de nutrição do bastão de cebola, a gente comentou que a partir dessa 5ª folha, aproximadamente, é que você vai fazer a maior parte do potássio, tá? Principalmente se o solo for de fertilidade média baixa. Você vai ter feito uma parte antes e uma parte, aí uns 60%, 70%, é nessa fase aqui de 5 folhas, até mais ou menos lá no caixa 1, caixa 2. É o que você vai fazer a maior parte do potássio. Eu vou virar a câmera aqui para falar do detalhe sobre a conferência de fertilidade, que é o assunto do vídeo. Eu estou até agora introduzindo o assunto para vocês acompanharem melhor aqui o que a gente está falando. Nessa fase, podem observar como é que está a cebola. E vocês vejam aqui, o que tem palha aqui no chão? Palha de milheto. E aí, por que eu tenho que conferir fertilidade? Eu falando que o potássio, a maior parte é aplicada nesse período. Porque quando você tem uma cultura anterior gramínea, seja ela milho, trigo, aveia, milheto, braquiária, tantas outras, você pode ter uma significativa quantidade de potássio acumulado nessa planta. E de repente você faz a amostragem de solo e esse potássio ele não está ali disponível. Tá? A planta ainda você não está enxergando ele na análise de solo porque estava na palhada. E a partir do momento em que essa palhada mineraliza e libera esse potássio, aí sim ele está na caixa do solo. Em função dessa dinâmica aí do potássio ficar muito retido no componente vegetal, sempre que você faz uma amostragem de solo, você tem que observar se essa palhada estava decomposta e se já recebeu aí pelo menos uns 100 milímetros de chuva ou irrigação, porque aí sim o potássio está no solo. Caso não, a sua análise de solo pode estar indicando uma disponibilidade de potássio abaixo daquela real do solo. E se você vier com uma adubação muito pesada em potássio, você causa excesso de potássio aí para a cebola. E o que pode acometer o excesso de potássio? A cebola fica muito mais sensível a doenças foliares e bactérias. Muito da redução das concentrações de cálcio no tecido tem a ver com o excesso de potássio. E também já falei aqui em vídeos aqui do canal que a cebola e o alho, que são da mesma família, das aliáceas, elas são a exceção à regra nas hortaliças, em que em alta produtividade você não acumula tanto potássio, como por exemplo a batata, o tomate ou a cenoura, a beterraba. Essas sim são grandes acumuladoras de potássio. Se você tiver uma lavoura de 100 toneladas de cebola e 100 toneladas de cenoura, a cenoura é praticamente o dobro de potássio da cebola. Então é fácil causar excesso de potássio em cebola, e principalmente naqueles produtores que trabalham aí com vários hortaliças e tem um costume de adubações potássicas mais pesadas. Então nessa fase aqui que está a cebola, que eu mostrei para vocês, é bem importante a gente fazer uma amostragem de solo e conferir de fato como estão os níveis de nutriente aqui no canteiro. E a gente reprogramar, então, se necessário, o nosso programa de adubação lá projetado inicialmente. A gente faz isso para os nossos clientes da assessoria Ipacer Horta Online. Você já é um cliente da assessoria Ipacer? Contate-nos, a gente tem informações para manejo de diversas variedades, trabalhamos em todo o Brasil. A gente faz o programa de adubação, nessa fase aqui, com o resultado de análise de solo, a gente reprograma. Então a gente olha o resultado da análise de solo, como que está aqui no canteiro. Então a gente gosta de fazer isso aí na 4ª, 5ª, no máximo 6ª folha, porque dá tempo da análise no laboratório voltar para nós, a gente checar se os níveis estão adequados e fazer os devidos ajustes para potássio, para boro, para magnésio.
E se você tiver cebola em gotejo, para tudo praticamente, você pode fazer alguma correção ali naquele momento, tá? Então a gente fazer essa coleta de solo em cima do canteiro, ela é fundamental quando você quer realmente produzir mais com menos. Fazer a coisa bem feita, evitar desequilíbrios nutricionais e usar corretamente os nutrientes. Você faz análise de solo no canteiro, confere a fertilidade, para você checar se o seu programa de adubação estava correto. Isso é muito importante. Muita gente faz análise de solo para começar, mas não faz durante e não faz no final. Isso é importante, porque no programa de adubação você precisa de ter checagens, para de fato ver se aquele programa está correspondendo às expectativas, e ter dados, que é o fundamento da nossa assessoria, dados para uma boa tomada de decisão. Então a gente acumula diversos dados dos nossos clientes e das nossas pesquisas, para que a gente saiba a melhor maneira de lidar com cada condição de cultivo. E não existe receita de bolo. Cada área é uma, inclusive em áreas pequenas. É muito comum a gente ter, às vezes o produtor, tem clientes nossos que tem uma área de cebola pequena, 10 hectares, ele tem lá diversas variedades, condições de solo diferentes, e às vezes ele tem ali dentro daqueles 10 hectares, 5, 10 programas de adubação. Por quê? A gente customiza um programa de adubação para cada situação do cultivo. E é isso que faz aí depois a média de produtividade subir com o uso correto e justo dos nutrientes. Gostou do vídeo de hoje? Coloque aí nos comentários qual outra dúvida sobre nutrição de cebola ou de outra hortaliça que você quer que eu fale aqui no canal, quais outros temas. E eu vou gravar outros vídeos aqui nesse cultivo, porque deve aparecer em algum momento as doenças, pragas, então nós vamos falando aqui das dicas do manejo. Espero que você tenha gostado, coloque nos comentários, interaja lá no Instagram também, leonardo.aquino.ipacé. Não esqueça de se inscrever no canal. A gente está com a meta de chegar a 6.000 inscritos, me ajude, compartilhe o vídeo, peça aos seus amigos para inscrever no canal. É só isso que eu preciso para toda quarta-feira você ter seu vídeo da semana sobre manejo de hortaliças. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.